bom dia. Está no ar o Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo Loureiro. Bom dia, Roberto Medeiros. Bom dia você, telespectador aqui da Band Nordeste. Hoje no Band Entrevista a gente vai receber a jurista e professora Isabela Lauá. Na pauta, a lei do feminicídio. Vamos saber se tem crescido também os casos durante a pandemia. Band Entrevista está no ar. De volta com o nosso Band Entrevista, já aqui na nossa plataforma virtual, professora Isabela Lauá. Professora, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Roberto. Um prazer enorme estar com vocês. Professora, parece que o número de feminicídios tem crescido com a pandemia. Isso é verdade ou é apenas mais uma constatação que está se fazendo? Infelizmente é verdade. A pandemia ela veio para mostrar, além de tudo, que esse fenômeno epidêmico que a gente já vivia no Brasil, que é a violência contra as mulheres, ele foi potencializado por esse contexto de isolamento social. Então, tanto a violência doméstica e todo o contínuo de diversas violências que sofre a mulher vem ocasionando, infelizmente, o maior número de feminicídios no Brasil. Professora Isabela, como é que surgiu essa nova lei do feminicídio e o que acarretou a criação dela? Bom, vocês sabem que desde a época de 70 o Brasil vem enfrentando muitos episódios emblemáticos de assassinatos de mulheres no contexto doméstico. E a lei do feminicídio surge justamente para tentar, de alguma maneira, preencher uma determinada lacuna que a Lei Maria da Penha traz, porque apesar da Lei Maria da Penha prever muitas e muitas violências domésticas e muitas modalidades de violência contra a mulher, ela não prevê a questão da morte da mulher por ser mulher. Isso talvez porque nem tenha sido o objetivo da Lei Maria da Penha, que foi realmente regular a violência no âmbito doméstico. Mas o que acontece, Rodrigo e Roberto, é que quando a gente observa os casos de violência contra as mulheres, a gente percebe que a efetividade da Lei Maria da Penha ela não está atingindo o que a gente deseja, que é a prevenção, que é a utilização correta das medidas protetivas. Tendo em vista que muitas vezes as mulheres elas chegam a morrer, né, com um papel de medida protetiva na mão. Chegam às delegacias, tentam denunciar, precisam buscar ajuda, e diversos fatores fazem com que elas não consigam romper com esse ciclo de violência e findam a entrar nessas estatísticas trágicas de feminicídio. Então, a lei ela surge nesse contexto, né, diante da inefetividade das medidas protetivas e dos diversos assassinatos de mulheres no Brasil, que vem ocorrendo desde a década de 70, casos muito emblemáticos, Ângela Diniz, né, a Daniela Pérez, a menina Eloá e tantas outras também não conhecidas por nós. Então, pede ao Brasil essa postura legislativa mais específica para um crime que é específico. Se torna, nesse caso, um crime hediondo e aí com penas mais longas? Exatamente, é um crime hediondo, é uma qualificadora do homicídio e a punição, ela é maior justamente por ser uma qualificadora e por ser um crime de gênero específico. Não é um homicídio comum, não é um homicídio simples, é um feminicídio. A motivação é outra, é a condição da mulher, a sua condição na sociedade patriarcal, machista, na qual a gente ainda se encontra, que faz com que haja essa majoração das penas, o aumento de penas, para tentar passar para a sociedade a mensagem de que é um crime ainda mais qualificado por se tratar de uma condição específica da mulher na sociedade. A gente fala muito da questão da denúncia, ainda é o principal problema, porque as mulheres ainda não denunciam tanto e causa, então, um problema maior. A gente, nesses 6 anos da lei, pode dizer que ainda é um problema essa questão da mulher denunciar, da mulher ir à delegacia e fazer a sua denúncia? Com certeza, e eu já ouvi relatos de muitas, na verdade é um relato uníssono, que a gente sempre escuta na nossa labuta jurídica, que é a seguinte: mas doutora, se eu denuncio, eu não tenho a garantia de que eu vou ter uma medida protetiva, eu não tenho um lugar para ir com os meus filhos, eu não tenho uma perspectiva de conseguir construir uma vida nova. E se eu não denuncio, eu corro o risco de ser morta. Então, o que é que eu faço? Né? A gente pede muito para que as mulheres denunciem, mas a gente precisa também perceber que as políticas públicas que a gente tem disponíveis no nosso país, elas ainda são muito precárias.
Porque se assim não fosse, talvez a gente não precisasse ter uma lei de feminicídio mais específica, porque uma violência não conseguiu ser interrompida antes da morte da mulher. Então, é muito complexa essa situação. A mulher, muitas vezes, ela não tem escolha, seja por a dependência financeira e econômica, seja porque ela não tem para onde ir, e não é simplesmente dizer denuncie, porque muitas vezes a própria justiça, infelizmente, comete a violência institucional, né, com as mulheres vítimas de violência doméstica e violência de gênero. Professora, mas não seria a hora de se mudar um pouco essa estrutura e passar a dar um apoio psicológico, não só para a mulher que é vítima da violência, mas até para o violentador, porque a gente sabe que um grande problema é que os crimes acontecem dentro de casa, entre namorados, maridos, noivos, e aí seria a hora também de dar um suporte para tentar ver se muda a cabeça dessas pessoas? Com certeza, com certeza. Além do trabalho, que isso é previsto já pela Lei Maria da Penha, né, um trabalho específico, um apoio psicológico, um assistencialismo para que a mulher consiga se perceber naquela situação e, ao mesmo tempo, medidas socioeducativas para que aquele determinado agressor ele possa ser e compreender que o que ele está reproduzindo, na verdade, é um padrão de uma masculinidade tóxica que também vai atingi-lo, né? Ele faz a vítima, mas ele também é atingido por padrões de masculinidade tóxica. Então, na verdade, a punição, ela não deve ser o principal objetivo de uma legislação. A gente precisa investir em outras políticas públicas para que haja uma reeducação, tanto para que a mulher consiga se perceber naquela situação e consiga tomar as medidas junto a um aparato institucional que realmente lhe dê uma garantia de uma segurança e, ao mesmo tempo, a questão de uma educação para o agressor, para que ele seja realmente reinserido na sociedade depois de uma prisão ou depois de uma medida jurídica, para que ele não faça mais vítimas, porque o que a gente vem acompanhando, Roberto e Rodrigo, é que muitas vezes os agressores eles só vão trocando de vítima. Eles possuem o mesmo padrão de comportamento, eles vão fazendo mais vítimas ao longo da vida. Então, assim, é mais do que urgente e necessário que se invista, sim, em políticas de educação. Que uma hoje educação não existe, baseada... né? Hoje, professora, não existe. Se a gente for pensar os nossos, não só no caso de feminicídio, mas o nosso sistema prisional, ele é muito mais uma escola para que eles continuem na marginalidade do que realmente um projeto de ressociabilização. Com certeza, o nosso sistema prisional, ele realmente produz mais crime, né? Porque ele comete crime também com aquelas pessoas que estão ali e não ressocializa porque não dá nenhuma perspectiva, não dá uma garantia de um emprego. A sociedade, por outro lado, também não compreende, né? Há um estereótipo que a pessoa fica marcada para sempre. Então, é uma educação que necessita revolucionar todas as esferas da nossa sociedade para que a gente consiga enfrentar esse fenômeno que é histórico e social, né? A lei, ela faz o possível, mas é um fenômeno que é sociológico e a gente precisa de medidas sociológicas e educativas para conseguir enfrentar. Professora, a senhora falou sobre o sistema prisional. A gente tem o exemplo das APACs, que aqui no Rio Grande do Norte só existe uma lá em Macau, e parece que vai chegar uma nova agora para aqui em Macaíba. E as APACs, elas conseguem fazer com que 85% dos apenados que vão para lá sejam recuperados. E o custo da APAC é bem inferior ao custo do sistema prisional comum. Por que é que isso não se aplica dentro do nosso país em relação ao sistema prisional como um todo? Exatamente. É um exemplo de um sucesso que ocorreu, né, na questão prisional e na questão do direito penitenciário no Brasil, mas a gente não tem o interesse do Estado, de uma maneira geral, brasileiro, de realmente investir em políticas que promovam a ressocialização e promovam algo nesse sentido, né? Geralmente a população carcerária, ela é esquecida, ela é mais marginalizada por ser carcerária e é um problema que por não estar mais no nosso meio, na nossa vista, parece que não ocorre. E quando, na verdade, essas pessoas elas saem da prisão, elas voltam mais revoltadas com todo esse sistema que, na verdade, acaba que marginaliza ainda mais uma condição delas que já foi marginalizada por uma determinada ação ou conduta ilícita. Então, é um exemplo de sucesso e a gente deveria, sim, uma política pública penitenciária que deveria ser efetivada em todo o país. Professora, né? Com certeza. Voltando à lei do feminicídio, uma lei recente, são 6 anos. Sim. Quais os principais avanços que a gente pode expor aqui dessa lei?
Olha, a lei do feminicídio, ela traz a visibilidade, né? Ela diz, é feminicídio, não é crime passional, não é crime de amor nem de paixão, não é legítima defesa da honra, né? Recentemente a gente viu que o STF reconheceu a derrubada oficial dessa tese da legítima defesa da honra. E a lei do feminicídio, ela traz esse recado para a sociedade, de que as mulheres, elas estão morrendo pelo fato de serem mulheres. E que isso precisa realmente ser visto pelo mundo jurídico e ser penalizado de uma maneira mais grave, porque é uma condição muito específica que a mulher ocupa na sociedade. Então, a gente tem esse primeiro avanço, que é a visibilidade que a lei produz na sociedade, né, uma punição específica para realmente ter essa função de política pública, porque a legislação ela também tem uma função de política pública, e é a previsão, é o reconhecimento jurídico para que esse fenômeno ele tente ser refreado o mais rápido possível pela seara do direito penal, já que a Lei Maria da Penha ela é integrativa, né? Ela não é uma lei totalmente punitivista, ela é uma lei mais integralizadora. Então, dessa vez, é o direito penal se manifestando para uma lei específica voltada para a perspectiva de gênero da mulher. Professora, a senhora não acredita que falta publicizar mais a questão da lei? Eu acho que tem um problema sério que é, a lei existe, a gente tem a ideia de que todas as pessoas conhecem a lei, que na verdade não existe, que as pessoas leem diário oficial que também não leem. Então, não chegou a hora de fazer uma campanha publicitária pesada em rádio, jornal, televisão, campanha de rua, nas mídias sociais, para poder deixar as pessoas realmente conscientes que existe a lei e que elas têm os seus direitos? Com certeza. A legislação para as mulheres e a legislação, a nossa própria Constituição, deveria ser de conhecimento de todas as pessoas. Mas, infelizmente, às vezes a gente fica muito restrita àquela academia jurídica, né, a seara jurídica, e muita gente não tem o conhecimento. Isso ocorreu de uma maneira inversa com a Lei Maria da Penha, porque ela é conhecida por mais de 90% da população brasileira, mas a gente ficou muito apegada à Lei Maria da Penha, e a lei do feminicídio ela ainda não teve esse ibope, esse reconhecimento na sociedade. Então, é justamente através de campanhas educativas, através de uma imprensa consciente, por exemplo, como vocês que estão dando esse espaço para que a gente fale sobre o assunto, que a gente vai conseguir realmente passar para a sociedade a ideia não somente da legislação, mas de que essa lei ela não precise ser utilizada. Porque a lei do feminicídio e o feminicídio em si, na verdade, é só a ponta de um iceberg, né? A gente tem abaixo todo um contínuo de violência e todo um precedente de violências contra as mulheres que, se fosse interrompido, a gente não chegaria ao feminicídio. Então, é preciso que a sociedade conheça a lei e que se apegue às medidas de prevenção para que a gente possa, na verdade, não estar julgando feminicidas que, por mais que recebam tratamento da justiça pelo que fizeram e pelo ato criminoso que cometeram, não vai fazer com que a vida daquela mulher retorne. Então, é na prevenção, e a prevenção começa especialmente através de uma educação e de uma educação que promova à população a acessibilidade às suas leis. É uma lei que traz punições mais severas, doutora? É uma lei que traz punições mais severas. A pena é muito maior, ela é majorada em relação ao homicídio comum, né? A pessoa pode ser condenada até 30 anos, que é a penalidade máxima no nosso direito penal. A pessoa no Brasil, ela só cumpre pena até 30 anos. Ela pode ser condenada a 110 anos de cadeia, mas efetivamente ela só vai estar no regime fechado, encarcerada, durante 30 anos. Então, é uma lei que coloca a majoração máxima justamente para dar esse aspecto de severidade para tentar conter um crime que é contra o bem jurídico mais importante, que é a vida. Porque sem a vida a gente não consegue exercer nenhum direito. Pois não. Professora Isabela, a gente queria agradecer sua participação aqui no nosso programa e deixamos nos nossos microfones e câmeras para que a senhora possa dar suas mídias sociais, para que as pessoas possam acompanhá-la e seguir essa tão importante lei. Muito obrigada, Rodrigo e Roberto, foi um prazer. Bom, quem estiver precisando de ajuda, se você, mulher, se encontra em uma situação de violência e necessita da nossa ajuda, por favor, você pode entrar em contato com a Rensa Advocacia através do contato 981 30 31 31, acessar as nossas redes sociais do Instagram Rensa Advocacia ou Isabela Lauar, tudo junto, no Instagram, que a gente vai ter um enorme prazer em ajudar no que for possível. Obrigado, professora, pela sua participação. Nosso Banda Entrevista vai ficando por aqui. A gente volta na nossa próxima edição. Até lá. A todos vocês, um ótimo dia e até a próxima edição.